Olá a todos, tudo bem? Vamos dar início à nossa primeira aula teórica que vai abordar o assunto estudo das soluções. Essa aula ela vai ser fundamental para a gente no decorrer do semestre inteiro, porque é nesta aula que a gente vai aprender as soluções. Essas soluções elas vão ser fundamentais para a gente fazer uma padronização de uma solução, da gente conseguir encontrar a determinação ou a quantidade de uma determinada espécie química em uma determinada amostra e uma série de outras situações, tá ok? Aqui eu apresento para vocês os principais objetivos da aula de hoje. Começa, né, com conhecer o conceito de soluções, além da sua classificação, distinguir, né, as unidades de concentração, já que uma determinada solução ela pode ser expressa em termos de concentração de diferentes maneiras, além de sequenciar as etapas que eu preciso seguir para o preparo de uma solução e resolver problemas sobre concentrações de soluções, ok? Então, essa é a nossa aula de hoje. Bom, para começar, a gente precisa abordar o termo que reúne tudo que a gente vai falar hoje, que é o termo dispersão. O que vem a ser uma dispersão? É um sistema formado por várias substâncias, um que geralmente a gente classifica como disperso e o outro como dispergente. As soluções que a gente tanto fala e que é o objeto da nossa aula de hoje, pode ser chamado de dispersão? Pode, porque uma solução é um tipo de dispersão, tá? Então, por exemplo, aqui eu teria um caso de um disperso no estado sólido espalhado em algum material. Esse material poderia estar no estado sólido, líquido ou gasoso, tá ok? Então eu tenho aí um tipo de mistura. Se esse tipo de mistura ele vem a ser uma solução, é algo que a gente precisa depois compreender. Dessa forma, a gente consegue identificar que vão existir diferentes tipos de dispersões, de misturas no nosso dia a dia. E aqui eu coloco para vocês alguns exemplos, como a água impura, a fumaça, a neblina. Vejam que a água impura, eu estou me referindo a uma substância que encontra-se no estado líquido. Mas quando eu falo de fumaça, de neblina, eu já estou falando de algo que está no estado gasoso. Então, essas misturas elas não vão ocorrer basicamente em um único estado, elas podem ocorrer nos três diferentes estados físicos da matéria. Então, eu continuo com exemplos das ligas metálicas, do solo, do ar atmosférico, que é uma mistura de diferentes gases, oceanos, rios, sangues, remédios, e uma série de outros exemplos de misturas que ocorrem na natureza, algumas formadas por duas, outras formadas por mais do que duas substâncias. Todas essas misturas a gente pode chamar de dispersão. Bom, essas dispersões elas vão ser classificadas de acordo com a dimensão das partículas que são dispersas. Essas partículas geralmente elas são chamadas por nós de soluto ou disperso, tá? Então, quando eu tenho uma partícula que vai estar abaixo de 1 nanômetro, eu estou diante de uma solução verdadeira. Essa solução verdadeira, ela pode ser chamada somente por solução, tá bem? Quando o meu soluto ou o meu disperso ele se encontra com um diâmetro acima de 100 nanômetros, eu digo que eu estou diante de uma suspensão. E quando o meu soluto ou o meu disperso, que geralmente está no estado sólido, ele se encontra na região entre 1 nanômetro e 100 nanômetros, eu digo que eu estou diante de uma dispersão coloidal. Resumindo, eu tenho
três tipos de dispersões, de misturas. Eu posso ter uma solução verdadeira, eu posso ter uma dispersão coloidal e eu posso ter uma suspensão. A forma como eu vou classificar vai depender da dimensão da minha partícula dispersa, do meu soluto. Tá ok? Aqui eu coloco para vocês uma tabelinha que mostra a relação entre as unidades. Então, um nanômetro, né, que é a escala que a gente está utilizando aqui, o nanômetro, para se referir à dimensão da minha partícula do disperso, ela equivale a 10 a menos 9 metros. Então, é um tamanho muito pequeno. Pode chegar até a ser visível, como a gente vai ver daqui a pouco, mas é um volume, um tamanho muito pequeno. E uma outra observação que eu coloco aqui é em relação à chamada solução verdadeira, que é a solução que a gente vai falar aí ao longo da nossa aula, ao longo do nosso curso. Esse nome solução verdadeira é um nome completo, mas que posteriormente a gente vai acabar reduzindo e chamando somente como solução. Bom, vamos ver o primeiro tipo, que é a suspensão. A gente diz que a suspensão é o tipo de dispersão, o tipo de mistura mais grosseiro que existe. Por quê? Porque aqui o diâmetro da partícula do disperso, do soluto, ele vai ser maior do que 100 nanômetros. Isso vai fazer com que você tenha um sistema heterogêneo. E o que é um sistema heterogêneo? É um sistema onde você consegue observar duas ou mais fases, né? Você consegue distinguir visualmente, né, um reagente, um componente do outro, tá bem? Então, eu tenho aí um sistema heterogêneo. Imagine que você tem um copo com água e um gelo. Você tem ali um sistema heterogêneo, porque você consegue observar a água líquida e o gelo, que é água no estado sólido. Depois que esse gelo derrete, você só tem água líquida, então você passa a ter um sistema homogêneo, tá? Então, as suspensões vão ter um diâmetro maior do que 100 nanômetros, gerando então um sistema heterogêneo. Logo, esse disperso ele vai ser visível geralmente a olho nu. O disperso é a partícula sólida que você está tomando aqui como base para classificar essa dispersão, essa mistura, como do tipo suspensão. Além disso, pode ocorrer o fenômeno da sedimentação espontânea, que é a decantação, que é quando o disperso, o soluto, ele vai se depositar no fundo do recipiente por ação da gravidade. Então, depois de um tempo de repouso, ele vai lentamente se depositar no fundo. Isso é a sedimentação espontânea. Pode ocorrer também, né, essa separação através do fenômeno da prática da centrifugação, que é a rotação da substância que faz a separação, que acaba gerando a separação dos constituintes. Por fim, eu posso também fazer a separação, né, do disperso, dispergente, dos componentes ali daquela mistura que está sendo classificada como uma suspensão através da separação por filtração comum, que é o que a gente faz praticamente todo dia quando faz o café da manhã, né? A gente prepara ali o café, esquenta a água, depois coloca o pó do café e você tem ali uma substância, uma dispersão que eu posso classificar como suspensão, porque eu consigo observar a água, depois muda de coloração e consigo observar ali o pó do café. Então você tem uma suspensão. Consigo separar os grãos, né, o disperso, que é o pó do líquido, através de um procedimento de filtração. Então, eu estou diante de uma suspensão. Então, aqui eu tenho para vocês como exemplo a pedra de granito, tá? Que é um exemplo de uma suspensão, para vocês observarem que eu não vou trabalhar somente com misturas no estado líquido, eu posso ter misturas no estado sólido, né? Então a pedra de granito aí como um exemplo, já que ela contém quartzo, feldspato, mica, né? Entre outros minerais.
E aqui eu tenho, por exemplo, uma água barrenta. Essa água, né, ela é composta, além do líquido, né, a gente tem ali sedimentos, a gente tem outros materiais como vírus, bactérias, né, e mas principalmente esses sedimentos, após um período de repouso, você conseguiria separar sólido do líquido. Então, eu estou promovendo aqui a sedimentação espontânea. Ou poderia até fazer uma filtração comum, que eu consigo fazer uma separação. Total, não, mas em grande parte, sim. Bom, um outro tipo de dispersão de mistura é a dispersão coloidal. Aqui eu coloco para vocês um exemplo de um experimento muito simples que a gente pode fazer para conseguir a separação, para conseguir, na verdade, identificar aquela mistura como sendo do tipo dispersão coloidal. Tá? Esse daqui que vocês estão vendo é o chamado efeito Tyndall. O que é esse efeito? É quando um feixe luminoso ele atravessa a mistura e você consegue observar o trajeto pelo qual esse feixe luminoso ele passa. Nessa figura A, eu tenho um exemplo de uma dispersão coloidal, poderia ser, por exemplo, uma solução de amido diluída. Então, quando eu aponto esse feixe luminoso, eu consigo identificar, observar o feixe atravessando. E aqui eu tenho esse mesmo efeito ocorrendo naturalmente, que é quando, por exemplo, um raio solar ele atravessa ali, né, a copa das árvores, que é um ambiente muito úmido, e você consegue observar o trajeto daquele raio, né, luminoso, já que eu tenho ali o ar atmosférico composto por diversos gases e devido à umidade eu tenho também uma grande quantidade de gotículas de água que promovem essa visualização. Então, a observação da ocorrência do efeito Tyndall é um sinal de que eu tenho ali uma dispersão coloidal. Esse efeito Tyndall, só voltando aqui, esse efeito Tyndall ele ocorre porque a granulometria, né, a dimensão do disperso, ele tem um tamanho adequado para colidir com o feixe luminoso. Então, ele promove o deslocamento daquele feixe luminoso para diferentes ângulos, para diferentes posições. E isso faz com que ele se torne visível. Caso eu tivesse uma suspensão, a dimensão do disperso seria seria maior, acima de 100 nanômetros, né? E coloca um limite mínimo, acima de 100. Ou seja, quanto mais ele for, maior ele for, mais ele vai bloquear a passagem do feixe luminoso. E quando eu tenho uma solução verdadeira, que eu tenho uma dimensão menor do que 1 nanômetro, já essa dimensão é muito pequena, então não vai ocorrer o choque entre o feixe luminoso e o disperso, ali o soluto. Então isso faz com que não se torne visível o deslocamento do feixe. Isso só vai ocorrer na dispersão coloidal, dimensão entre 1 e 100 nanômetros. Bom, essa dispersão coloidal, né, ou coloide, como também pode ser chamado, ele pode ser classificado em coloide molecular e coloide iônico. A diferença entre eles vai estar relacionado ao tipo de disperso, né, ao soluto, vamos colocar assim, que está ali presente naquela mistura. Então, se você tem uma macromolécula, se você tem um disperso que é um composto covalente, né, formado pelo compartilhamento de elétrons entre dois átomos, você tem um colóide molecular. Agora, se o teu disperso ele é uma substância iônica formado por uma ligação iônica, né, ocorreu ali a transferência de elétrons de um átomo para o outro, você vai ter um colóide iônico. Aqui uma observação de que as partículas de um colóide são consideradas micelas,
tá? Eu também posso classificar esse colóide ou essa dispersão coloidal em colóide hidrófilo, que é quando aquela mistura, né? Aquela dispersão coloidal, ela vai ter afinidade com a água, hidrófilo, então afinidade com a água, como por exemplo a sílica gel, né, que é muito utilizada, por exemplo, como protetores de ambientes que não podem, de locais que não podem receber umidade. Né? Então, se eu tenho, por exemplo, um dispositivo eletrônico que de repente vai ser utilizado, vendido numa região muito úmida, eu posso, por exemplo, durante a produção daquele componente eletrônico, colocar como se fosse ao lado dele um compartimento contendo sílica gel. Porque como a sílica tem maior afinidade com a água, né, no caso a água da atmosfera, então ela absorveria a umidade e não o componente eletrônico que não deve absorver. Já o colóide hidrófobo, ele não tem afinidade com a água, então a função dele vai ser repelir a água daquele espaço, daquele ambiente, evitando com que ela se aproxime. Bem, aqui nessa tabela a gente tem uma classificação dessas dispersões coloidais. Então, dependendo do estado físico do disperso e do dispergente, eu posso classificar essa dispersão coloidal. Né? Então, por exemplo, eu não vou ter dispersão coloidal gás-gás, porque toda mistura entre gases vai resultar numa solução verdadeira. Mas quando eu tenho um disperso no estado físico gás com um dispergente no estado líquido, eu vou ter uma espuma líquida, é uma classificação. E qual seria um exemplo de uma espuma líquida? É a espuma de sabão. Quando eu tenho um disperso na forma de gás e um dispergente no estado sólido, eu tenho uma espuma sólida. E qual seria um exemplo de uma espuma sólida? A pedra pómez, tá bem? Aí aqui eu vejo outros exemplos. No caso do nosso dia a dia, sangue, leite, maionese e os cremes, a gente classifica como uma emulsão. E o que é uma emulsão? É quando eu tenho um disperso no estado líquido com um dispergente no estado líquido. Então, os componentes dali da mistura, né, entre eles, principalmente, eu vou ter líquido com líquido, tá bem? Tenho também no meu dia a dia a gelatina, o queijo e a geleia, né, que são produtos alimentícios, quando eu tenho um disperso no estado líquido e o dispergente no estado sólido. Tá? Então, essa classificação aqui é para a gente ver que existem diferentes classificações e subclassificações que a gente pode fazer. Tá certo? Dando continuidade, vamos entrar agora nos conceitos e nas principais características do que vem a ser uma solução. Primeiro, uma solução ela é um sistema homogêneo. Como eu já havia falado, quando eu tenho um sistema heterogêneo, eu tenho duas ou mais fases, eu consigo visualizar dois ou mais componentes ali presentes na minha mistura. Num sistema homogêneo, por mais que eu tenha 2, 3, 4 mil componentes, eu só consigo visualizar uma região uniforme. Eu não consigo distinguir um componente do outro. Imagine, pegue um copo com água, coloque um pouco de açúcar. Eu já tenho um sistema com dois componentes, mas que é homogêneo. Então é uma solução. Coloco um pouco de sal. Eu tenho três componentes: água, açúcar e sal, mas continua um sistema homogêneo. Então é uma solução, tá? Aqui nas soluções eu vou chamar o dispergente, que geralmente é aquele componente que está em maior quantidade, eu vou chamar ele de solvente. No dia a dia, de laboratório principalmente, o principal solvente utilizado
é a água, por isso que a água é chamada de solvente universal. E o disperso, que geralmente é aquele componente em menor quantidade, que geralmente está no estado sólido, eu vou chamar ele de soluto, tá? Posso chamar a água de dispergente? Posso, tá bem? Sem nenhum problema, assim como você pode chamar ela de solvente. As partículas aqui nas soluções, lembrem-se, elas vão ter um diâmetro menor do que 1 nanômetro, e as partículas, por conta disso, elas não vão sedimentar. Elas são pequenas o suficiente para que elas fiquem ali flutuando, né, ali naquele solvente. Tá ok? As soluções, elas também podem sofrer uma classificação. Posso classificar uma solução em molecular ou não eletrolítica. O que é uma solução molecular ou não eletrolítica? É aquela solução que não vai conduzir corrente elétrica. E por que ela não vai conduzir corrente elétrica? Porque o meu disperso ou soluto, ele é uma substância formada ali por ligação covalente. Eu não tenho íons envolvidos na sua formação e por conta disso eu não tenho como conduzir corrente elétrica, diferente de quando eu tenho uma solução iônica ou uma solução eletrolítica, já que ela vai apresentar a propriedade de conduzir corrente elétrica, já que o soluto ele é formado por íons, que quando eu coloco no solvente, geralmente esses íons eles são liberados e aí promovem a condução da corrente elétrica. Imaginem, se eu tenho um copo de água com açúcar, o açúcar é o soluto, só que é um soluto molecular. Ele é formado por ligações covalentes. Então, a água com açúcar não conduz corrente elétrica. Solução molecular, solução não eletrolítica. Já um outro copo com água e sal de cozinha, o sal de cozinha ele é formado por íons. Então, quando eu coloco esse sal na água, esses íons são liberados, os íons sódio e cloreto. Então, eu tenho uma solução iônica ou eletrolítica, que é capaz de conduzir corrente elétrica. Capaz. O quanto vai conduzir, mais ou menos, é algo que a gente vai ver mais adiante, tá? Aqui eu tenho uma outra tabela que mostra para vocês outras classificações que vocês vão poder observar sobre as soluções verdadeiras, tá? Então eu posso classificar de acordo com o estado de agregação da solução, em sólida, líquida ou gasosa, independente de qual era o estado de origem do solvente ou do soluto, o que importa é o estado final da solução. Se ela é uma solução sólida, como as ligas metálicas, uma solução líquida, como o açúcar em água, ou uma solução gasosa, como o ar isento de partículas sólidas, tá? Porque se eu falo ar atmosférico, o ar atmosférico ele é composto por partículas sólidas, como as gotículas de água, né? Outras partículas de vírus, bactérias, né? Outras partículas que podem também estar associadas e suspensas, tá? Posso classificar de acordo com o estado físico do soluto e o estado físico do solvente. Aqui ela funciona mais para quando eu tenho apenas dois componentes nessa minha mistura, né? Porque eu especifico qual é o estado de cada um. Então, sólido, sólido, como as ligas metálicas, né? Como o bronze, o latão, o sólido líquido, como cloreto de sódio em água, ou seja, sal de cozinha em água, líquido e líquido, álcool em água, como álcool em gel, né? O gás sólido, quando eu tenho hidrogênio ali solubilizado na platina em pó, gás líquido, como os nossos refrigerantes, onde eu tenho a injeção de CO2 no líquido refrigerante, tá? E o gás-gás, todas as misturas gasosas. E de acordo com a natureza do soluto, como eu já expliquei aqui, solução molecular e solução iônica. A molecular não conduz corrente elétrica e a iônica conduz corrente elétrica. Bom, posso também classificar uma solução de acordo com a relação solvente-soluto. Quando essa relação
ela é próxima entre si, ou seja, a quantidade de solvente que eu tenho é próxima a dissoluto, eu tenho a chamada solução concentrada. Mas quando essa relação ela é menor, ou seja, eu tenho uma solução, eu tenho uma grande quantidade de solvente para uma pequena quantidade de soluto, eu passo a ter uma solução diluída. Então imaginem, eu tenho 1 litro de água e eu coloco ali, né, metade de uma colher de chá de açúcar, solução diluída. Eu tenho pouco soluto para muito solvente, água. Mas aí eu coloco agora mais uma colher, mais uma colher, e assim sucessivamente. Eu vou colocando uma e uma colher. Então essa solução ela vai deixando de ser diluída e ela vai ficando cada vez mais concentrada, porque a quantidade de soluto ela vai aumentando. Aqui nesses 3 exemplos, né, de soluções, eu tenho no primeiro caso 10 gramas de cloreto de sódio para 100 ml de água, uma solução diluída, mas no segundo caso eu tenho 20 gramas de cloreto de sódio para 100 ml de água. Então, a segunda solução ela é mais concentrada do que a primeira. Ela tem mais soluto na relação 20 para 100 do que a primeira, 10 para 100. O terceiro caso, eu tenho 10 gramas de cloreto de sódio para 200 ml. Então, vejam lá, essa solução aqui ela é mais diluída do que a primeira, né? Porque eu tenho aqui um aumento no volume do solvente, 200 ml de água para somente 10 gramas de cloreto. Então, eu tenho uma solução mais diluída do que a primeira. Essa relação diluída-concentrada, ela também vai se mostrar na coloração da solução. Aquela solução, porque nem todas vão ter uma cor, aquelas que têm uma coloração, à medida que elas vão saindo de um estado de concentrada para diluída, essa tonalidade, né, imagine que ela tivesse a coloração verde, ela vai se tornando cada vez menor devido ao processo de diluição. Posso também classificar a solução quanto à solubilidade. E o que vem a ser a solubilidade? Tá? A solubilidade é a quantidade máxima de uma substância que pode ser dissolvida numa quantidade determinada de solvente, sempre em temperatura e pressão específico. Ou seja, eu tenho um determinado volume de solvente numa pressão e temperatura controlada, não vai alterar. Com aquela quantidade de solvente, eu tenho uma quantidade limite de um determinado soluto que eu consigo dissolver. Isso não significa que aquela quantidade vai ser a mesma independente do soluto, porque essa solubilidade ela vai ser diferente. Né? Em outras palavras, se eu digo que a minha quantidade máxima de substância que eu consigo dissolver em 1 litro de água na temperatura de 25 graus e na pressão de 1 atm é 10 gramas de açúcar, não significa que também o limite é 10 gramas de sal de cozinha ou 10 gramas de cloreto de potássio ou de brometo de alguma outra coisa. Não. Dependendo do soluto, essa quantidade máxima ela pode aumentar ou pode diminuir. De qualquer forma, o que é importante para a gente no momento? Eu tenho um limite de solubilidade para um volume, temperatura e pressão X determinado. Bom, se a quantidade de soluto que eu coloco nesse volume está abaixo da quantidade limite, da quantidade máxima de solubilização, eu digo que eu tenho uma solução insaturada, porque eu não atingi esta quantidade máxima. E essa quantidade máxima
ela é estabelecida pelo coeficiente de solubilidade, o CS. É ele quem vai te dizer qual é o limite no volume, pressão e temperatura X. Entretanto, quando a quantidade de soluto que eu coloco é exatamente igual ao expresso pelo coeficiente de solubilidade, que expressa a quantidade máxima da substância que pode ser dissolvida, eu tenho uma solução saturada. Eu atingi exatamente o limite. E quando é que eu tenho uma solução supersaturada ou saturada com corpo de fundo? É quando a quantidade de soluto que foi adicionado a essa solução está acima da quantidade máxima de substância que poderia ter sido dissolvida, acima do expresso pelo coeficiente de solubilidade. Então, nesse caso, eu tenho uma solução supersaturada ou saturada com corpo de fundo. Vejam aqui esse gráfico, primeiro o gráfico da esquerda. Ele mostra para vocês o comportamento desse limite de solubilidade para 100 gramas de água, que é o equivalente a 100 ml de água. No eixo X, eu tenho a temperatura, então 0, 20, 40, 60, 80 e 100. Então, à medida que eu caminho da esquerda para a direita, eu tenho um aumento da temperatura. E no eixo Y, eu tenho o aumento da quantidade em gramas por 100 gramas de água. Ou seja, 0 gramas, 20 gramas, 40 gramas, 60 gramas, 80, 100, 120 até 180 gramas. Bora pegar aqui o exemplo do nitrato de prata, que está sozinho. Observem que, à medida que eu aumento a temperatura, o que ocorre com a quantidade máxima de soluto que eu consigo dissolver em 100 gramas de água? Esse limite, ele aumenta. A mesma coisa ocorre aqui com o nitrato de sódio. À medida que eu caminho para a direita, aumenta a temperatura, vejam lá, 20, 40, 60, aumenta a temperatura a 20 graus. Quanto eu consigo solubilizar deste sal? Quase 100 gramas, né? Aqui vamos colocar uns 96 gramas. Mas quando eu aumento a temperatura, 40 gramas, quanto eu consigo solubilizar dele? Nesta quantidade de água, 100 gramas. Consigo aqui quase 120, 115, 116 gramas. E quando eu estiver a 60 graus de temperatura, quanto eu consigo solubilizar? Quase 140, uns 136, 137 gramas. Observem, sempre então que eu tenho um aumento de temperatura, eu tenho um aumento da quantidade máxima de solubilidade, tá certo? Isso porque a solubilidade ela é diretamente proporcional à temperatura. É por isso que a gente precisa cozinhar os alimentos, né? Eu tenho ali um aumento da solubilidade dos nutrientes. E aí aqui vocês conseguem observar, tá? O comportamento para vários outros sais. Quanto mais acentuado, tá bem? Maior é o aumento da quantidade máxima solubilizada, né? Então eu vejo aqui que pequenas elevações me levam, olha lá, de 120 a praticamente 180 gramas de solubilização. Isso no intervalo aqui que não chega nem a sair do intervalo de 0 a 20 graus Celsius. Outros, como o cloreto de sódio, mesmo que eu aumente a temperatura, vejam que praticamente eu não tenho um aumento da solubilidade. É por isso que eu tenho a formação das salinas, né? O aquecimento promovido pelos raios solares evaporam a água, mas não decompõem os sais que permanecem nas praias e conseguem depois serem extraídos. Nesse outro gráfico, a gente vai analisar
a mesma retas que estão aqui. Eu só separei e coloquei só uma. O que a gente identifica? Para cada linha, né, já que cada linha tem que ser vista individualmente e é independente da outra, qualquer ponto em cima da linha me representa o coeficiente de solubilidade. Ou seja, se eu respeito aquela quantidade expressa por qualquer quantidade, né, interpolada aqui, no ponto em cima da linha, eu estou diante de uma solução saturada. O que significa? Olha lá, a 40 graus Celsius, o meu coeficiente de solubilidade é 30. 30 gramas por 100 gramas de água. Isso significa que se eu estiver trabalhando com esta solução a 40 graus e eu coloco 30 gramas, eu tenho uma solução saturada. Eu acabei de estabelecer ou obedecer ao limite de solubilidade. Entretanto, se nesta solução a 40 graus, ao invés de eu colocar 30, eu coloco uma quantidade menor, eu estou nessa região embaixo da linha, região C. Logo, eu estou diante de uma solução insaturada, já que eu não cheguei e nem ultrapassei o limite do coeficiente de solubilidade. Agora, se a 40 graus Celsius, cujo limite é 30 gramas, tá? Eu coloquei 32 gramas, eu estou acima da linha, aqui nesse ponto para esta temperatura. Ou seja, eu tenho uma solução supersaturada ou saturada com corpo de fundo. Por quê? Porque eu ultrapassei o coeficiente de solubilidade daquela temperatura para aquele soluto naquela condição de pressão que não está indicado aqui, pessoal, mas que a gente pode considerar que é 1 atm de pressão, que é a pressão atmosférica normal. Bom, todos esses solutos, tá bem? Quando eles são colocados em água, no solvente, eles vão vão sofrer um processo que a gente chama de solvatação. O que vem a ser a solvatação? É uma interação entre as moléculas do soluto e as moléculas do solvente, que geram com isso a dissolução. Né? Então, por exemplo, aqui nesse caso, eu tenho essa representação, né, do sólido, que no caso seria o cloreto de sódio, e tenho aqui as bolas vermelhas e azuis juntas, representando o que seria a água. O vermelho, o átomo de oxigênio, e as duas bolinhas azuis, os átomos de hidrogênio que estão ligados ao oxigênio. Então, nessa solvatação, o que ocorre? A molécula de água ela vai colidindo com a superfície, tá, do sólido. E essas colisões vão gerar a interação. É como se a molécula de água batesse no sólido e levasse um íon, ou sódio ou cloreto. E essas colisões vão desintegrando, vão dissolvendo o meu sólido. É por isso que quando, por exemplo, vocês querem dissolver o açúcar na água, a gente mexe, porque a gente aumenta o número de colisões, a gente acelera esse processo de dissolução. E aí, no final das contas, a gente tem os íons solvatados, ou seja, o íon isolado e rodeado por moléculas de águas que sofreram aí, né, a solvatação, que a gente pode chamar de hidratação, porque o solvente nesse caso é a água. Tá certo? Vamos agora falar um pouco sobre como é que a gente vai preparar essas soluções. Bom, vamos então agora dar prosseguimento e compreender, teoricamente, como é que a gente prepara uma solução. Esse preparo ele vai ser executado posteriormente nas nossas aulas de laboratório, tá bem? Então é importante que neste momento vocês atentem aos principais cuidados que a gente deve ter no momento do preparo
de uma solução. Então, existem algumas vidrarias que elas são comuns, são comuns nessa utilização de preparo de uma solução. A gente começa com um instrumento, um equipamento de laboratório, que é a balança analítica. Essa balança analítica, ela tem uma elevada precisão, geralmente ela tem 4 casas decimais de precisão, tá ok? E ela é utilizada devido, ela tem um compartimento que garante a estabilidade, né, a eliminação de possíveis movimentações de ar que podem influenciar no prato de pesagem. Então, a balança analítica ela é recomendada para pesagens mais precisas. Eu tenho outras balanças que têm uma precisão menor, de 2 casas decimais, que também podem ser utilizadas para o preparo de uma solução. A característica que distingue é que essas balanças com menor precisão, elas não vão ter, né, esse compartimento aqui de proteção do prato de pesagem. Além disso, essas balanças elas vêm com um sistema de nivelamento na parte traseira, né, que facilita o nivelamento do instrumento na bancada. A gente tem como acompanhar esse nivelamento através aqui de é como se fosse um acompanhador de nivelamento, que é uma bolha de ar, tá? Que ela vai se deslocar à medida que eu vou mexer, né, nesse nível do pé da balança, e o intuito é fazer com que a bolha de ar fique dentro de um círculo que vai se encontrar ali no indicador. Tá? Tenho aqui o vidro de relógio, que é uma vidraria específica, né, para que a gente faça pesagens. Então, é esse vidro de relógio que nós vamos colocar em cima do prato da balança para efetuar a pesagem. Lembre-se que quando eu coloco uma vidraria de pesagem em cima do prato, eu não posso esquecer de tarar a balança. Tarar a balança é fazer com que ela desconsidere a massa daquela vidraria que se encontra ali em cima dela, já sendo pesada. Com isso, você consegue pesar somente aquilo que você, de ver a massa, somente daquilo que você vai pesar. Então, se eu for pesar, por exemplo, 10 gramas de algum reagente, eu não preciso somar a massa que está ali no visor, no display da balança. Tem as espátulas, essas aqui elas são de inox, mas eu tenho espátulas que são de plástico, né, de polipropileno, e que elas são utilizadas para transportar o reagente sólido do frasco para o prato de pesagem. Muito cuidado, você não pode usar uma espátula suja de um frasco de reagente para o outro. Terminou de usar para um determinado reagente, você deve colocar para lavar. Tem aqui o bastão de vidro, tá? É uma vidraria utilizada para fazer agitação, mistura, né? Então, quando eu for efetuar a dissolução de um sólido no líquido, eu vou utilizar esse bastão de vidro para agitar a solução. Tem aqui uma piceta, tá? Que é um material de laboratório onde a gente vai armazenar água destilada. A água destilada é a água que passou pelo primeiro processo de purificação, onde cátions e ânions maiores foram eliminados, assim como outras sujeiras mais grosseiras também foram eliminadas, tá bem? E a piceta vai ser utilizada. Lembre-se que vai armazenar água destilada, né? E lembre-se de que a água destilada é a água que a gente vai estar utilizando para o preparo de uma solução. Então, eu não posso encher um balão volumétrico ou adicionar água para solubilizar, né, dissolver ali um sólido com água da torneira ou água de outro lugar. É sempre água destilada. A gente só vai utilizar a água da torneira para efetuar a lavagem mais grosseira de uma vidraria. Porque depois que você, por exemplo, pega uma vidraria e usa, você vai para a pia e você vai lavar ali com sabão, com água da torneira. Depois do que a vidraria estiver limpa, você vai lavar essa vidraria agora somente com água destilada. Tem aqui uma proveta, que é uma vidraria de graduação. Você
consegue efetuar medições mais precisas, né? Então elas têm aqui essa base que sustenta esse cilindro na posição vertical e você vai adicionando o seu reagente líquido, como por exemplo água, tá? Até o volume desejado para depois transferir para o recipiente adequado. Tem aqui o becker, tá? O becker, pessoal, ele vai ser uma vidraria que você vai utilizar basicamente para ali reunir, né, para fazer a mistura de uma determinada solução. Porque, por exemplo, depois que você pesar o seu sólido aqui no vidro de relógio, você vai transferir ele para o becker. No laboratório, a gente vai pesar diretamente dentro do becker, que também pode. Eu só não posso esquecer de colocar o becker na balança e tarar a balança, ou zerar a balança. Ou seja, dizer para a balança apagar do display a massa daquele recipiente que se encontra ali em cima do prato de pesagem. Então, pessoal, depois que eu tenho um sólido aqui dentro, eu vou colocar água destilada e vou pegar esse bastão de vidro e vou agitar. Professor, e essa marcação, né, de volume? É uma marcação aproximada, mas ela tem um erro muito grande. Então, ela não é utilizada como uma precisão, uma marcação que a gente vai levar em consideração. É mais adequado e correto você medir, por exemplo, 50 ml de uma proveta, que você vai ter um erro muito menor do que medir um becker, aonde o erro pode chegar para 2, 3, 4, 5 ml de erro, enquanto que na proveta esse erro ele não chega a ultrapassar 1 ml. E tenho, por fim, aqui os balões volumétricos. O balão volumétrico ele pode ser de diferentes volumes. Eu tenho de 100 a 1000 ml. Eu tenho alguns balões que inclusive são de plástico, tá? Mas o balão volumétrico ele vai ser uma vidraria onde eu vou preparar a solução, onde eu vou finalizar esse preparo, tá? Isso porque o balão volumétrico ele tem um volume muito preciso, tá certo? E ele é específico para um determinado volume desejado. Então aqui eu tenho, por exemplo, um balão volumétrico de 1000 ml. Talvez não seja possível ver, mas todo balão volumétrico ele tem uma marcação indicando o volume final para que você adicione o solvente para que você tenha o volume desejado e assim obter a sua solução, tá? Uma recomendação, já falei outras vezes na aula de laboratório, mas o balão volumétrico não deve ir para estufa ou qualquer outro tipo de aquecimento, porque senão você vai ter, né, a perda da calibração desse balão volumétrico. Não é uma vidraria que deve ser aquecida, assim como a proveta. O becker e o bastão de vidro são vidrarias que você pode aquecer depois do uso e lavagem sem nenhum problema. Bom, aqui eu mostro para vocês duas sequências. A primeira sequência é a do preparo de uma solução a partir de um reagente sólido. Então, aqui no esquema eu tenho a etapa 1, onde eu teria uma balança, um becker em cima desse prato de pesagem e um sólido sendo pesado aqui dentro dele. Essa quantidade de sólido a gente vai ver daqui a pouco, né, que vai existir ali um volume, uma massa que a gente vai chegar, que é a massa desejada para um determinado volume para eu ter a concentração da minha solução. Aqui eu tenho a piceta na etapa 2, tá? Colocando água destilada e com um bastão de vidro, agitando esse soluto para ele dissolver. Depois, e somente depois que ele estiver totalmente dissolvido, eu vou transferir com a ajuda de um funil de vidro esse líquido contendo o meu soluto dissolvido para dentro do balão volumétrico. Eu tenho que ter muito cuidado. Lembre-se que o balão volumétrico ele tem um limite, que até ali aquele limite você deve adicionar de água ou outro solvente. Então eu não posso utilizar aqui muita água ao ponto de ultrapassar esse líquido. Você precisa ter muito cuidado
com essa questão, tá? Na etapa 4, eu estou fazendo a lavagem do becker, do bastão e do funil. E essa água de lavagem, tá? Ela está sendo adicionada também para dentro do balão. Por quê? Porque a quantidade de água que ficou presa na parede do becker, ou do bastão, ou do funil, pode conter o teu soluto dissolvido. Você olha e você não tem como ver, é uma solução homogênea. Então eu preciso garantir que tudo que você pesou aqui esteja aqui dentro. É por isso que eu solubilizo, transfiro e depois efetuo a lavagem com água destilada, colocando o conteúdo da lavagem aqui dentro. Cuidado! Todo balão volumétrico tem um limite, a marca de aferição. Você não pode usar mais água do que esse limite. Então, cuidado com a quantidade de água que você vai usar aqui para fazer a dissolução e cuidado com a quantidade de água que você vai usar aqui para fazer a aferição, tá ok? Na etapa 4, eu já transferi, já lavei. O que eu vou fazer? Eu vou completar com água destilada até a marca de aferição. E aí eu tenho a minha solução pronta na concentração que eu calculei e desejei para a minha análise. No segundo caso aqui, eu tenho uma situação um pouco mais simples, porque eu tenho uma solução sendo preparada a partir de um reagente líquido. Essas aqui são as pipetas, como a gente já viu na aula de laboratório, tá? Então, essas pipetas, a volumétrica ou a graduada, elas vão ser utilizadas para que eu retire uma alíquota de solução e transfira diretamente para o balão volumétrico. Então, eu não preciso me preocupar com solubilização e nem com lavagem. Eu só vou pegar minha pipeta. Eu fiz lá o cálculo, preciso de 5 ml. Eu vou retirar 5 ml e transferir para dentro do balão. E depois aferir, ou seja, completar com o solvente aquele balão até a marca de aferição. Aqui nessa imagem eu estou mostrando melhor para vocês. Então aqui o becker sendo utilizado para transferir aqui a solução contendo o soluto dissolvido no solvente com a ajuda de um funil para dentro do balão e depois esse balão sendo aferido e tampado, tá? Essa é então a marca de aferição. Uma observação importante, principalmente quando a gente estiver trabalhando com reagentes líquidos, é que quando eu for transferir diretamente um reagente líquido para dentro do balão, se esse soluto líquido for ácido, como por exemplo aqui, deixa eu voltar. Se aqui fosse ácido, é importante que dentro do balão eu já tenha uma quantidade de água, o equivalente a 1 a 2 dedos de água. Você pode medir mesmo pelo olho, e ir colocando ali. Por quê? Porque essa reação água-ácido, ela é uma reação exotérmica, que libera calor, ok? Então, a quantidade de água que já vai ter ali dentro do balão vai servir para absorver o calor que vai ser liberado e não gerar um aquecimento do balão que pode, porventura, gerar algum acidente. Isso só é preciso quando eu estiver adicionando um ácido sobre a água, tá bem? Aqui nessa imagem eu mostro para vocês algo muito importante quando a gente está trabalhando com aferição. É a formação do menisco. O menisco é essa curvatura que o líquido, quando está dentro de uma área estreita, ele vai formar essa curvatura devido à interação do líquido com a lateral e devido à pressão atmosférica. Então, ele gera essa curva aqui. Quanto mais estreito, e dependendo também do líquido, você pode ter uma menor ou uma maior acentuação desse menisco. Por que isso é importante? Porque eu preciso aferir. Aferir é colocar a quantidade de água exatamente na marca de aferição ou aqui na quantidade desejada, na linha desejada que eu quero. Então,
como aferir corretamente, tá bem? Essa aferição, ela deve ser realizada com a observação sobre a parte inferior do menisco, tá? É ele que você vai tomar como referência para você fazer a sua aferição. Então, olhem aqui essa imagem, onde eu coloco a marca um pouco maior para vocês observarem. Vejam a marca de aferição do menisco, a base inferior dele. Aqui, logo acima da linha da marca de aferição, aqui em cima da linha da marca de aferição e aqui muito acima. Então, tanto na posição 2 quanto na posição 3, elas são consideradas erradas. A aferição correta vai ocorrer com a base do menisco imediatamente acima da marca de aferição. E para que você garanta essa aferição de forma correta, é fundamental que você se posicione na direção, no mesmo nível da marca de aferição. Você não pode olhar nem acima da marca e nem abaixo da marca. É importante que você procure uma superfície rígida, como a da bancada, coloque a sua vidraria, tá ok? E que você esteja na mesma altura dessa marca de aferição para garantir a aferição de forma correta. Lembrando, quando você tem esta aferição aqui, você ainda tem como consertar. Você coloca ali quantidades, 1, 2, 3, 4, 5 gotas do solvente até chegar na posição 1. Porém, se você tem a posição 3, foi, aferiu e passou da marca de aferição, você não tem como consertar. A única coisa que você pode fazer é jogar fora toda a solução. Eu estou falando aqui, posição 3, tá? Fui aferir, passei da marca, estou desse jeito. Não tenho como refazer, não tenho como consertar. É jogar fora toda a solução, lavar toda a vidraria e recomeçar do zero. Isso porque, pessoal, se você jogar uma quantidade fora para tentar aferir corretamente, quem me garante que aquela quantidade que você está jogando fora não contém alguma quantidade de soluto dissolvido? Não dá para saber, né? Então, a gente precisa recomeçar. Esse posicionamento no mesmo nível da marca de aferição, é fundamental para que você não cometa o chamado erro de paralaxe. O que é o erro de paralaxe? É o erro que ocorre pela observação errada da escala de graduação. A marca de aferição ou a graduação ali do volume, né, causada por um desvio óptico, a visão, né, causado pelo ângulo de visão do observador. Ou seja, você não está no mesmo nível, você está olhando ou acima ou abaixo da marca de aferição. Esse erro de paralaxe ele só ocorre nas aferições manuais, tá? Existem equipamentos que fazem esse processo e eles não cometem esse erro, tá ok? Ok, pessoal? Então, até aqui nesse momento, nós vimos as principais teorias, conceitos, né, que são importantes para que a gente consiga entender o que é uma solução, quais são os cuidados que a gente precisa fazer e ter para o preparo de uma solução. E a partir daqui, a gente vai começar a falar sobre os cálculos, sobre como expressar a concentração desta solução, ou como preparar, quanto saber de massa ou de volume que eu preciso para obter uma solução na concentração desejada. Toda essa parte vai estar no nosso segundo vídeo, na nossa segunda videoaula sobre esse conteúdo, tá ok? Então, revejam esse vídeo. Se tiverem alguma dúvida, coloquem lá no fórum, compartilhem com todos nós e quando você se sentir preparado, comece a assistir a videoaula de número 2, tá ok, pessoal? Obrigado!